Boa noite, irmãos. Já vou começar tomando água hoje para não ter problema. Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9. Abra sua Bíblia, por favor. Malaquias, capítulo 2, versículos 1 a 9. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Vamos orar? Deus eterno todo-poderoso, o texto da tua santa palavra foi lido e agora carecemos da direção do teu Santo Espírito na exposição da tua palavra. Tu sabes, ó Pai, as minhas limitações, tu sabes, ó Pai, que sou pecador. Então, ó Pai, guarde a minha mente, guarde o meu coração, guarde os meus lábios, para que eu não venha pecar contra Ti na explicação e na aplicação da Tua santa palavra. Ó Deus eterno, e também guarde a mente, o coração e os ouvidos do Teu povo que aqui se faz presente, para que sejam edificados pela operação do Espírito Santo do Senhor, por intermédio da proclamação do Evangelho. Ó Deus eterno, que o Senhor seja o único a ser adorado, bendito e glorificado no decorrer da exposição. Que à medida que nós compreendermos o que o Senhor revelou em Tua palavra, nós sejamos conduzidos a uma atitude de adoração, de contrição e de serviço ao Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos, ó Pai. Amém. Irmãos, nós temos aqui um texto que continua o capítulo 1, versículo 6 a 14, com estas ações da parte do Senhor em relação à desonra do nome dEle, por parte do povo, em especial por parte dos sacerdotes.
Os irmãos viram na exposição passada que os versículos 6 a 14, o Senhor condena o culto. O culto estava sem vigor, o culto estava sendo feito de maneira negligente. As pessoas estavam indo cultuar ao Senhor sem paixão, sem entusiasmo, sem vontade. E por isso elas estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. O culto estava completamente relaxado. E os sacerdotes eram os principais responsáveis por esse relaxamento. E o capítulo 2, versículos 1 a 9, é o Senhor continuando a condenar essa atitude dos sacerdotes em relação ao culto, mas agora focando mais no que diz respeito à instrução. Porque todo o culto estava sendo pervertido porque faltava a instrução. E os sacerdotes, que eram os responsáveis por ensinar a Escritura, por ensinar a lei e aplicar a lei, não estavam fazendo o que deveriam fazer. E eles se tornaram então os principais responsáveis pelo esfriamento espiritual do povo de Israel. Eles estavam aceitando qualquer tipo de animal para o culto, eles estavam negligenciando o ensino da lei, eles não corrigiam os homens que estavam em pecado, eles faziam vista grossa. Os irmãos poderão ver a partir do versículo 10, o Senhor condenando principalmente 2 pecados que estavam sendo muito comuns: divórcio, adultério. Na verdade são 3, divórcio, adultério e casamento misto. Isso estava acontecendo com muita naturalidade, com muita facilidade no meio do povo, e os sacerdotes estavam fazendo de conta que não estavam enxergando o que estava acontecendo. E Deus chama a atenção desses homens porque eles estavam sendo parciais em relação à aplicação da lei de Deus. Porque de acordo com o livro de Levíticos, que fala das atitudes, ou melhor, das funções dos sacerdotes, nós podemos resumir em 3. A primeira, oferecer o sacrifício, eles eram responsáveis pelo culto. Em segundo lugar, eles tinham a responsabilidade de guardar o templo e de cuidar de tudo aquilo que diz respeito ao culto relacionado ao templo. E a terceira tarefa dos sacerdotes, a terceira função, era instruir o povo. Eles eram os responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Aqui nós temos o Senhor dizendo para eles mais uma vez: vocês estão desonrando o meu nome. O povo estava debaixo de maldição, porque o versículo 2 aqui fala que o povo já estava amaldiçoado, os sacerdotes já estavam amaldiçoados, e o povo já estava amaldiçoado, mas Deus ampliaria a sua maldição por causa do pecado destes homens responsáveis, os líderes da comunidade de Israel. Então aqui o Senhor dos Exércitos declara que ele deve ser honrado pela pregação fiel da sua palavra. Nos versículos 1 a 3, ele diz que os sacerdotes são os responsáveis por tudo que estava acontecendo. Nos versículos 4 a 7, ele descreve qual é o sacerdócio ideal que ele requer na sua palavra. E os versículos 8 e 9, o Senhor descreve quais eram essas práticas abomináveis que esses sacerdotes estavam cometendo. Então vamos primeiro pegar os versículos 1 a 3, onde o Senhor convoca os sacerdotes ao arrependimento. Agora, os sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Veja que o Senhor diz: vós sacerdotes, se vocês
não ouvirem, ou seja, se vocês não se converterem, se vocês não se voltarem para mim, se vocês não passarem a honrar o meu nome no meio da comunidade de Israel, se vocês não tiverem consideração pela minha palavra, se vocês continuarem tratando o pecado como algo pequeno no meio da congregação, se vocês continuarem aceitando qualquer tipo de culto e não instruir o povo do que deve ser o culto aceitável a mim, se vocês continuarem caminhando da mesma forma que estão caminhando, eu hei de amaldiçoar vocês, eu hei de reprová-los. E aqui Deus faz 4 ameaças, nos versículos 1 a 3. E a primeira ameaça aqui é de que eles seriam amaldiçoados. O versículo 2 traz isso: eu enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Isso faz parte da maldição da aliança, porque quando Deus chama o seu povo e ele faz aliança com o povo de Israel, ele diz que se eles fossem fiéis ao pacto, eles seriam abençoados. Se eles fossem infiéis ao pacto, eles seriam amaldiçoados. Então o que Deus está fazendo aqui nada mais é do que colocar em prática o que ele disse: se vocês forem infiéis, vocês serão amaldiçoados. E nós podemos ver isso lá em Deuteronômio capítulo 28. O versículo 20 diz assim: o Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonastes. E no versículo 18 também ele diz: maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Então veja que o Senhor já havia dito isso lá em Deuteronômio: se houvesse infidelidade, ele amaldiçoaria o seu povo. A segunda ameaça que o Senhor apresenta aqui, nesses versículos de 1 a 3, é de que ele iria transformar as bênçãos dos sacerdotes em maldição. Lá em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, nós temos a bênção sacerdotal levítica, que era assim: obrigado, é até bom que se acabar eu já continuo consumindo. Levítico 6, de 24 a 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor está dizendo para os sacerdotes assim: quando vocês impetrarem essa bênção sobre o povo, eu vou torná-la em maldição. Quando vocês disserem: o Senhor te abençoe, eu não vou abençoar, e te guarde, eu não vou guardar. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, eu não vou, e não vou ter misericórdia de vocês. Eu não vou levantar sobre vocês o meu rosto, e muito menos eu lhes darei paz. Ou seja, ele vai inverter a bênção do sacerdote para o povo. Eu vou fazer isso porque vocês estão desonrando o meu nome, fazendo a coisa de qualquer jeito. Vocês não estão tendo consideração com a minha palavra. Vocês são os responsáveis por conduzir o povo na caminhada correta à luz da minha palavra. E vocês não estão fazendo. A terceira ameaça que o Senhor apresenta aqui é de reprovar a descendência dos sacerdotes. E também fazia parte da maldição da aliança. Lá em Deuteronômio capítulo 28, agora o versículo 32, diz assim: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. Eu vou amaldiçoar a descendência de vocês. Os próximos sacerdotes já nascerão, já crescerão amaldiçoados. Aqueles que vão tomar o lugar de vocês no futuro, já estarão amaldiçoados, se vocês não passarem a honrar o meu nome diante do povo.
E a quarta e última ameaça que o Senhor faz aqui, no versículo 3, é de que ele iria humilhar os sacerdotes publicamente. E aqui ele diz que ele vai lançar no rosto deles o excremento, o esterco, as fezes dos animais. Porque conforme Êxodo capítulo 29, versículo 14, e Levíticos capítulo 4, versículo 11, quando o sacrifício era feito, aquele excremento ele deveria ser retirado e queimado do lado de fora do tabernáculo ou do templo. Tudo que era apresentado diante do Senhor era a carne, eram as outras partes, as partes, digamos que as partes boas do animal. E esse excremento deveria ser retirado, colocado do lado de fora e queimado do lado de fora. E por isso que o Senhor diz assim: eu vou atirar excremento ao vosso rosto, e para junto deste sereis levado. Ou seja, eu vou jogar fezes desses animais no rosto de vocês e vou colocar vocês para o lado de fora do templo. Eu gosto de textos como esse, porque mostram a face de Deus às vezes esquecida da comunidade da fé. O povo da aliança às vezes acha que Deus é um vovozinho. Aquele vovozinho com as bochechinhas rosadas, que você senta no colinho e trata ele, e ele vai te dar presentinho todo final de ano. O povo parece que acha que Deus é essa caricatura, meio Papai Noel. A comunidade, a igreja hoje está vivendo mais ou menos desse jeito. A gente acha que a gente vai chegar aqui e vai dar tudo certo, vai acontecer tudo do jeito certo, e Deus só vai abençoar, Deus só vai abençoar, Deus só vai abençoar, Deus só vai abençoar. E tem bênção sobre bênção, e bênção sobre bênção, e bênção sobre bênção. E aí a gente vê um texto desse que diz assim: eu vou lançar fezes no rosto de vocês. Porque o que vocês estão fazendo é desonrar o meu nome. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que um ministro nunca é uma pessoa neutra. Ou ele é uma bênção ou uma maldição. Ou ele é um instrumento de vida, ou ele é um instrumento de morte. E essa é uma palavra muito dura para nós como liderança. Em saber que como liderança nós podemos ser bênção para a vida da igreja, ou podemos ser maldição para a vida da igreja. Isso é uma palavra muito dura para nós. Charles Spurgeon, ele dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro que não tem consideração com a palavra de Deus. É um ministro que não prega fielmente as Escrituras. Porque ministros infiéis, eles acabam atraindo a maldição de Deus sobre o povo, e eles são uma má influência. E nós temos visto, infelizmente, muitas congregações sofrendo por causa de ministros infiéis à palavra. Mas não é só os ministros aqui. Talvez você pode pensar assim: não, então esse sermão de hoje é um sermão para pregar numa reunião de presbitério. Não, esse sermão vale para mim e para você, para toda a igreja. Para você que talvez não é liderança, mas você faz parte da comunidade da fé, porque os sacerdotes eram responsabilizados aqui, mas lembre-se que quem estava prestando um culto errado era a igreja, junto com os sacerdotes. Eles eram os responsáveis, mas a igreja tem culpa no cartório, tanto que dos versículos 6 a 14, Deus falou sobre isso, e a partir do versículo 10, ele também vai continuar falando em relação ao povo. Então, todos nós, à luz desse texto, somos chamados a convocar, a honrar o nome do Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida que glorifique o Senhor. Nós precisamos ter consideração com a palavra de Deus.
Nós não podemos achar que nós servimos a Deus do nosso jeito. Nós não podemos achar que nós prestamos um culto do nosso jeito. Nós não podemos pensar que a nossa vida cristã ela é vivida do nosso jeito. O que dirige tudo na nossa vida é a palavra. Se o culto não é feito à luz da palavra, se a minha vida, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja no meu círculo de amizades, seja em qualquer outro contexto, se a minha vida não é regida pela palavra e fielmente pela palavra, eu estou desonrando o nome do Senhor. E desonrar o nome do Senhor é transgredir o terceiro mandamento da lei de Deus. É tomar o nome do Senhor em vão. É desonrar o nome dele diante da sociedade. É fazer do nome do Senhor chacota para os ímpios. E nós somos chamados a servir a Deus de modo sério. De modo sério. Agora nos versículos 4 a 7, o Senhor, ele recorda os sacerdotes de uma aliança que ele fez. A aliança levítica. Vejamos os versículos 4 a 7. Então, sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, todas as versões que nós temos em português, elas concordam que este mandamento aqui foi dado para que a minha aliança continue com Levi. E por que isso? Porque quando você vai para todo o Antigo Testamento, você não encontra uma aliança específica com Levi. Você tem uma aliança com a tribo levítica. E aí nós podemos perceber isso em vários textos, mas eu gostaria de trazer aqui Deuteronômio capítulo 10, versículos 8 a 9. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. O profeta Jeremias também menciona essa aliança levítica no capítulo 33, versículos 20 e 21. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Também Neemias, no capítulo 13, versículo 29, diz: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Moisés também fala dessa aliança em Números capítulo 3, versículos 44 a 49. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate,
dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. E aqui nós temos o profeta Malaquias não fazendo distinção entre levitas e sacerdotes. Por isso que ele fala de uma aliança com Levi. Porque os sacerdotes, eles eram os primogênitos de Arão, conforme Levítico capítulo 8, versículos 1 a 4. E todos os demais, eles eram filhos de Zadok, conforme Ezequias capítulo 44, versículo 15. E todos os outros membros da tribo de Levi, eles serviam no templo nas mais diversas funções. Entre elas, uma das mais famosas que as pessoas sempre lembram quando fala de levitas é a parte musical. Mas eles não eram responsáveis apenas pela parte musical, mas há várias funções que os irmãos podem perceber, principalmente no livro de Levíticos. Então Deus chamou a Arão e toda a descendência de Arão para serem ministros dele. E ele então ratificou essa aliança naquela história com Finéias. Não sei se os irmãos vão se lembrar, mas naquela ocasião, um homem da comunidade de Israel, ele se casou com uma mulher, ele tomou uma mulher ímpia, e pegou essa mulher, foi para uma tenda e manteve relação sexual com ela. E o texto diz que Finéias, honrando o nome do Senhor, buscando a santidade do Senhor no meio do povo, ele toma uma lança, entra na tenda e atravessa aqueles dois com a lança. Porque o que estava acontecendo aqui, que é algo que o profeta Malaquias vai tratar a partir do versículo 10, o que estava acontecendo naquela ocasião de Finéias? Um israelita tomou para si uma mulher ímpia. Um crente se casou com um descrente. E enquanto eles estavam na tenda, o Finéias entra e atravessa os dois com uma lança. E aí naquela ocasião o Senhor diz: a minha aliança com Levi foi ratificada, porque Finéias honrou o meu nome, porque Finéias teve honra para comigo, porque Finéias, ele manteve o meu nome santo no meio da comunidade de Israel. No Antigo Testamento nós vemos o ministério levítico, como ele se comportou, principalmente aqui antes do período pós-exílico, e nós podemos pontuar aqui 5 características de como este ministério levítico ele se comportou. Em primeiro lugar, houve temor, coisa que não estava tendo aqui. Em segundo lugar, eles tinham um relacionamento com Deus, o que não estava acontecendo aqui. Em terceiro lugar, ele trazia em sua boca a verdadeira instrução, o que também não estava acontecendo aqui. Em quarto lugar, ele agia com santidade e piedade, algo que também não estava acontecendo aqui, porque eles estavam fazendo vista grossa com o pecado. E em quinto lugar, esse ministério era diligente, o que também não estava acontecendo aqui. Esta geração de sacerdotes pós-exílio era uma das piores gerações do período do Antigo Testamento. E aí o Senhor diz: minha aliança com ele foi de vida e de paz. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e ele andou comigo em paz. E essa paz aqui é a tão famosa Shalom, que significa prosperidade, vida tranquila, proteção, progresso espiritual, bem-estar e assim por diante. Ou seja, porque eles caminharam comigo, porque Levi caminhou comigo, porque a geração fiel caminhou comigo, não só eles, mas a nação foi ricamente abençoada. Lá em Números capítulo 25, versículos 12 e 13, diz assim: portanto dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Eles então seriam guardados, seriam abençoados, teriam longevidade, exatamente por causa da sua fidelidade.
E nós podemos também pontuar alguns exemplos práticos da importância do ensino da lei no Antigo Testamento. Nós podemos pontuar aqui Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 17, um exemplo de alguém que teve seriedade na aplicação da lei. Esdras, nesse período aqui pós-exílio, que aplicou a lei de Deus corretamente. E nós não podemos nos esquecer de um profeta pré-exílio, que foi Oséias, que disse: o meu povo está sendo consumido porque lhe falta conhecimento. Na iminência do cativeiro babilônico, o povo de Israel estava sendo consumido porque faltava conhecimento da palavra de Deus. Então começa já no início, melhor dizendo, nas vésperas do cativeiro babilônico, já começa então esta infidelidade do sacerdócio levítico. Então, esse verdadeiro sacerdócio da parte de Deus, conforme ele disse aqui nos versículos 4 a 7, é um sacerdote que é mensageiro dele. Por isso que ele usa essa expressão no final aqui, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. E é muito interessante, porque esta mesma palavra mensageiro, que é Malaquias, no grego, é a mesma palavra que o profeta Malaquias vai usar para se referir a dois personagens que vão surgir no Novo Testamento, que ele vai tratar aqui no capítulo 3 e no capítulo 4. João Batista e Jesus, que são também chamados de mensageiro ou mensageiro da aliança. E aqui eu queria trazer mais duas aplicações à luz desse texto. E a primeira delas é de que nós como igreja e nós como líderes somos convocados a temer a Deus e ter um verdadeiro relacionamento com Ele, porque é isso que Ele requer na sua palavra. O que ele estava pontuando aqui com os versículos 4 a 7 para aquele grupo de sacerdotes era: não é assim, não funciona desse jeito. Existe um padrão, existe uma norma, existem princípios. Vocês estão fazendo a coisa muito errada. Vocês não estão considerando absolutamente nada. A minha aliança com a tribo levítica está sendo jogada para o ralo, porque vocês não têm consideração com a minha palavra. E aí fica para nós: será que você tem tido consideração com a palavra de Deus? Porque Deus, Ele tem prazer à luz da palavra com aqueles que têm consideração com a sua palavra. Às vezes a gente tem aquele costume de cantar que Deus é fiel, ou de falar que Deus é fiel. Deus é fiel mesmo, mas Ele não é fiel a você. Graças a Deus que a IPB corrigiu aquele hino 32, porque ele terminava assim: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graças a Deus que um teólogo se levantou e falou: não, fiel assim. A gente canta agora do jeito certo, porque Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você, Ele nunca vai ser, porque Ele é fiel a Ele. E porque Ele é fiel a Ele, você acaba recebendo de rebarba a sua fidelidade. E Ele vai falar isso no capítulo 3. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. Sabe por que Deus não rejeita a igreja? Você sabe por que Deus não nos manda todos para o inferno logo? Porque Ele é fiel. Porque Ele disse assim: eu os elegi em Cristo, os adotei em Cristo, os redimi em Cristo e os selei com o Espírito Santo da promessa, e eu não volto atrás. Mas se dependesse de olhar para as nossas misérias, Ele nos lançaria no inferno, absolutamente, com certeza, com certeza. Ele iria lançar todos, sem distinção. Porque Ele é fiel, Ele nunca vai voltar atrás. Então, irmãos, às vezes, nós precisamos fazer um autoexame, conforme disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos se estáis de fato na fé.
examinai-vos se estáis de fato na fé. Porque Deus requer fidelidade do seu povo. Agora os versículos 8 e 9, o Senhor aponta os erros desses sacerdotes. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Deus rejeitou os sacrifícios que eram feitos nessa ocasião, porque eram sacrifícios completamente contrários à sua palavra. E ele diz: vocês têm desviado. A vossa instrução tem feito muitos a tropeçar, vocês têm ensinado coisa errada. Tem gente seguindo o ensino de vocês. E seguindo o ensino de vocês, estão caminhando de mal a pior. Achando que estão vivendo o cristianismo autêntico. Achando que estão fazendo a minha vontade, mas não estão. E vocês são culpados. Tentando trazer uma palavra para hoje, foram vocês que fizeram 4 anos de teologia num seminário. Foram vocês que estudaram grego e hebraico. Foram vocês que aprenderam inúmeras disciplinas. Num seminário presbiteriano, então a gente sabe o que é isso. Cada semestre é 10, 11 disciplinas. Foram vocês que foram chamados. E vocês têm o conhecimento da palavra. E vocês são os responsáveis por ensinar o que a palavra diz ao povo. Só que vocês não estão ensinando. Por isso, muita gente está tropeçando na sua caminhada cristã. Muita gente, eu estou trazendo para os nossos dias, né? Muita gente está tropeçando na devoção ao meu nome, porque vocês têm violado a aliança de Levi. Também vos fiz desprezíveis e indignos, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Ou seja, vocês têm tratado a lei com parcialidade. Vocês não têm sido imparciais no tratamento de pecados. Vocês não têm sido imparciais em instruir, mesmo que a instrução dê uma cacetada na cabeça daqueles que são os maiorais do vosso meio. Mas vocês têm sido parciais na aplicação da lei. Por isso, eu desprezo vocês. Por isso, eu tenho nojo de vocês. Por isso, vocês vão ser humilhados em praça pública. Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículos 42 e 43, maldito é aquele que leva o povo ao tropeço. Tiago, no capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Paulo disse a Tito que o bispo, ou que o presbítero, ele deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito capítulo 1, versículo 9. E disse a Timóteo que o ministro deve ser padrão para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, pois cuidando da doutrina salvará a ele e os seus ouvintes. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 12 e 16.
Então, irmãos, uma aplicação que fica para nós à luz desses versículos é, primeira, ore pelos ministros do Evangelho. Ore pelos ministros do Evangelho, porque se eles são fiéis, a igreja é abençoada. Se eles são infiéis, a igreja é amaldiçoada. Então, nunca se esqueça de orar pelos presbíteros da igreja. Nunca. E o que nos traz alegria, descanso, paz, à luz desse texto, é que agora a gente não precisa mais de levitas, como o povo precisou naquela época. Porque Cristo Jesus veio, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso advogado, Ele cumpriu a aliança, Ele é o sacerdote e o sacrifício perfeito, Ele nunca desconsidera a lei, Ele possui uma relação estreita com o Pai, Ele é a expressão exata do ser de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele cumpriu o seu ministério, Ele foi fiel até a morte de cruz, Ele conduz a igreja numa adoração perfeita, Ele ensina a palavra com fidelidade. Estando em Cristo somos mais que vencedores, em Cristo recebemos toda sorte de bênção espiritual, porque Ele não é esse tipo de sacerdote. Ele não é esse sacerdote que aplica a lei com parcialidade, Ele não é esse sacerdote que negligencia o ensino, Ele não é esse sacerdote que aceita qualquer tipo de culto, Ele é o sacerdote perfeito, e nós, graças a Ele, temos livre acesso ao Pai, graças ao Senhor Jesus Cristo, nós somos equipados a servir ao Senhor com os dons espirituais. Uma certa feita, quando Moisés sai com um grupo de homens, e estes homens começam a profetizar, um outro grupo chega para Moisés e diz, tem um pessoal que ficou no acampamento que está profetizando, e aí Moisés diz na ocasião assim, quem dera se todos vocês profetizassem, e graças a Deus esse dia chegou, porque no derramamento de Pentecostes, do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos capítulo 2, e também nos demais textos, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, o derramamento do Espírito Santo trouxe dons, porque Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, ele levou cativo o cativeiro e enviou dons aos homens, e ele prepara, ele equipa a igreja para o serviço, e agora nós não precisamos de um sacerdote terreno, porque nós temos um sacerdote celestial, e nós não dependemos da instrução de qualquer um dos líderes que Deus concede à sua igreja, porque Ele dota toda a igreja com dons, cada um na sua função, cada um ocupando o seu ministério para a honra e glória do nosso Deus. Lá em Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 28, ele diz que ele rejeitou o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico caiu por terra, por isso que hoje a gente não precisa de arca da aliança. Por isso que hoje a gente não precisa mais de sacerdote. Por isso que hoje a gente não precisa mais trazer um cordeiro para ser morto aqui. Por isso que hoje a gente não precisa cumprir todas aquelas prescrições em relação ao culto do Antigo Testamento. Porque Cristo Jesus veio e cumpriu tudo. Ele é o sacerdote perfeito e Ele é o sacrifício perfeito. E não só isso, Ele veio e tomou o lugar do sacerdócio levítico, porque Ele é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele não é um sacerdote da ordem de Arão, ele é um sacerdócio superior. E vale ressaltar que, conforme vários teólogos já têm pontuado, e eu concordo com eles, que quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, deu o dízimo a alguém que prefigurava o próprio Cristo. Então, antes dos levitas, que são descendentes de Abraão, receberem o dízimo da comunidade da fé, Abraão, o pai dos levitas, dizimou ao próprio Cristo, que é o sacerdote superior. E aí Jesus, lá em João capítulo 17, diz, nós seremos, Senhor, guarda-os pela Tua palavra, santifica-os na Tua palavra.
Então, irmãos, nós temos um sacerdote que vai nos ensinar fielmente, que nos ensina todos os dias fielmente a sua palavra. É bem verdade que os líderes, os presbíteros da igreja são responsáveis pelo ensino fiel da palavra. É bem verdade que eu e você, como membros da igreja, somos responsáveis por ler a palavra, por estudar a palavra e procurar viver à luz da palavra. É bem verdade, à luz de tudo que nós vimos até agora, de que ensinos que são contrários à lei do Senhor conduz a caminhada dos crentes de uma maneira errada. E isso também é algo que desagrada ao Senhor e Ele há de cobrar, porque Ele disse em Tiago capítulo 3, versículo 1, daqueles que pregam e que ensinam a palavra de maneira infiel. E por último, a palavra que fica para nós é que nós somos ensinados por um sacerdote perfeito, porque antes dele ser morto, ele fez uma última oração em João capítulo 17, dizendo: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade. E ele em nós, que é o Espírito Santo que desceu e habita em todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, é o que nos instrui na palavra todos os dias. Então você tem o próprio Cristo ensinando todos os dias à luz da palavra, basta recorrer a Ele. E às vezes nós negligenciamos o estudo da palavra, nós negligenciamos o ensino da palavra. Talvez você é daqueles que pega a sua Bíblia só no domingo. Talvez você é daqueles que nunca leu um livro da Bíblia por inteiro. Talvez você é daquele que não tem paciência com citações bíblicas, porque te cansa. Talvez para você seria muito melhor que nem Bíblia fosse tocada. Porque nós estamos vivendo esse tipo de tempo, onde as pessoas não querem mais ouvir a palavra. Ainda bem que isso é uma profecia, porque Paulo disse: vai chegar um tempo em que eles não suportarão. Vai chegar um tempo que vai ser tedioso ouvir sermões bíblicos. Vai chegar um tempo que vai ser cansativo. Vai chegar um tempo que as pessoas vão querer outras coisas, no lugar de ouvir a palavra, tão somente a palavra, a exposição da palavra. Então ore por você. Se você está nesse período, vivendo uma vida de negligência para com a palavra, se talvez você é daquele que não tem mais paciência com a palavra, peça ao Senhor que lhe dê paciência. Se você é daqueles que não está mais tolerando estudar a palavra, peça ao Senhor que reavive a sua caminhada cristã. Se você é aquele que está, graças a Deus, firme no estudo, no ensino, na leitura da palavra fielmente, continue assim. Seja bênção no meio das pessoas, seja bênção no seio da igreja, seja bênção na sua família. Maridos, pais que estão aqui, nós somos responsáveis pelo culto familiar das nossas casas. Então instrua a sua família, instrua os seus filhos. Pare com eles para ler a palavra. Arthur, não tenho tempo. Tem, eu tenho certeza que tem. Não, você não conhece a minha agenda. Eu não preciso nem conhecer. Eu tenho certeza que você tem tempo. Eu tenho absoluta certeza. E eu posso fazer aqui com os irmãos qualquer tipo de acordo para dizer para você que você tem sim tempo para sentar com a sua família. Então, trazendo agora para os sacerdotes do lar. Você, sacerdote do lar, tem instruído a sua família? Você, sacerdote do lar, tem ensinado seus filhos? Ou será que você está dependendo, com todo respeito, eu sei da devoção, do carinho, do amor, da dedicação das irmãs do departamento infantil, mas você está dependendo do ensino delas?
Você está dependendo do ensino dos presbíteros e dos diáconos desta igreja? Você está dependendo do quê? Para fazer como o sacerdote do lar que é. Pregar a palavra para a sua família. Conforme Paulo disse em Efésios capítulo 5, você é responsável por tornar a sua esposa gloriosa. Por tornar a sua esposa uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma serva melhor, uma cidadã melhor. E cadê a instrução, sacerdotes? Onde está a instrução? Quanto tempo você leva com a Bíblia dentro de casa? Os seus filhos te veem lendo Bíblia? Os seus filhos te veem orando? Os seus filhos te veem ensinando a palavra a eles? Sacerdotes do lar que aqui estão presentes, o Senhor há de cobrar de vocês. Porque Ele não colocou a sua esposa na sua vida e não colocou os seus filhos na sua vida para você fazer a coisa de qualquer jeito. Assim como esses sacerdotes aqui estavam fazendo. Então que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus. Amém.